Lei Complementar nº 840 de 2011. Dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. O governador do Distrito Federal, faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Título 2º. Dos cargos públicos e das funções de confiança. Capítulo 1º. Do provimento. Seção 1ª. Das disposições gerais. Artigo 4º. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Artigo 5º. Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se cargo em comissão. Inciso 1º. De direção, aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. Inciso 2º. De chefia, aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. Inciso 3º. De assessoramento, aquele cujas atribuições sejam para auxiliar. Alínea A. Os detentores de mandato eletivo. Alínea B. Os ocupantes de cargos vitalícios. Alínea C. Os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Parágrafo 2º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei. Parágrafo 3º. É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de incompatibilidade dessa legislação. Artigo 6º. As funções de confiança, privativas de servidor efetivo, destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 7º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Inciso 1º. A nacionalidade brasileira. Inciso 2º. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3º. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4º. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5º. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6º. A aptidão física e mental. Parágrafo 1º. A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. Parágrafo 2º. O provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal. Parágrafo 3º.
Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1º. Nomeação. Inciso 2º. Reversão. Inciso 3º. Aproveitamento. Inciso 4º. Reintegração. Inciso 5º. Recondução. Artigo 9º. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Artigo 10. O ato de provimento de cargo público compete ao Inciso 1º. Governador, no Poder Executivo. Inciso 2º. Presidente da Câmara Legislativa. Inciso 3º. Presidente do Tribunal de Contas.